Eloá, estava conversando nos bastidores aqui, eu queria puxar um assunto falando sobre falsas promessas. A gente tem muito guru hoje no mercado com falsas promessas. E quando a gente fala sobre tecnologia, pô, é um mercado gigantesco. E aí quando uma pessoa ou um empresário vê uma falsa promessa, muitas vezes ele investe uma grana pesada em algo que não dá retorno para a empresa dele. Então ele está rasgando dinheiro, por quê? Porque ele foi mal orientado. E para nós que somos bons profissionais, por um lado, até legal, porque esses caras acabam voltando e buscando a gente. O que você pode trazer para a gente? Como que a pessoa evita de cair num papo de um falastrão aí, de um coach mal intencionado? Bom, vamos lá. Acredito que hoje tem muito, principalmente na área de tecnologia. Mas porque tecnologia é o novo hype. Sim. IA, automação, enfim. O grande ponto, eu acho que, sem papo de coach, mas fazendo até uma analogia aqui, é você entender que realmente nada é fácil. Nada vai cair, o que cai do céu é chuva. E para cair ainda tem que ter evaporação, tem todo o processo, né? Não vem do além, tem todo um processo. E é esse processo que eu noto que hoje as pessoas não querem viver. A tecnologia não é diferente. Veja bem, o ChatGPT, ele foi lançado, se eu não me engano, em novembro de 2019. Aí. 2020. Eu acho que devia até um pouco antes, mas assim, para o público foi por aí. Foi por aí, tá? Veja bem, a gente tá aqui em 2025 e tem gente que agora começou a usar, achando que você vai apertar um botão e ele vai trazer um faturamento mágico para sua empresa, sendo que nem você sabe se comunicar com ele. Vamos lá. Como que a gente resolve o problema de ficar caindo em golpe? Não tem outro nome para dizer, né? Golpe desses gurus. Eu sou muito anti-guru. Primeiro de tudo, você tem que entender o que é tecnologia. A tecnologia, ela não surge do além. O que é a IA, por exemplo? É um sistema, é uma ferramenta. Primeiro de tudo, ela é uma ferramenta, ela não é uma conselheira. Ela não foi feita para ser conselheira. Começa por aí. Inclusive, tem muitas pessoas desenvolvendo problemas de psicose e outras doenças através do uso massivo e errado da tecnologia. A gente nunca sabe qual gatilho que a gente tem na mente. Então, a gente tem que tomar cuidado até da forma como a gente usa. Então, ela é uma ferramenta, ponto final. Ela é meio, ela não é fim. Tecnologia nunca é fim, ela é meio para você alcançar algum objetivo. Tá? Entendido isso, tá? Essa ferramenta, como que ela funciona? Ela vai me trazer uma previsão ou ela vai me trazer uma resposta através de dados que eu estou inserindo nela. Como que eu estou inserindo esses dados? Eu estou inserindo um dado hoje, já quero que ela vá, faça uma busca na internet, traga tudo pronto, mastigado, lendo a minha mente? Não, gente, isso não existe. E aí que é o abismo. Todo mundo quer o resultado da IA, um resultado que você sonhou, planejou, sendo por meio da IA, mas da noite para o dia. Sendo que a IA não funciona da noite para o dia. Então, quando você não entende de tecnologia, mas você está ali no sufoco, no desespero, não, eu tenho que vender, eu tenho que lucrar, eu tenho que fazer minha empresa girar, e me prometeram que isso é rápido, isso é bom, eu estou vendo todo mundo falar a mesma coisa. Peraí, todo mundo quem? A pessoa que fez um curso de 2 meses, nunca trabalhou na vida, né? Sim. Ou o outro que nasceu em berço de ouro e vem falar que construiu um império. É que a sensação que dá quando você abre a internet ali, entra no Instagram, no TikTok, qualquer rede social, é que você está sendo esmagado pela internet, pela inteligência artificial, que você está perdendo tempo, que tá todo mundo rico e milionário e você está ficando para trás. Essa é a sensação que a gente tem. Sim, e você é o fracasso, o único fracasso do mundo. E quando você vai se deparar, não é bem por aí. Não é nada por aí, né? Não é nada por aí. Inclusive, hoje, esse tipo de guru tem gerado muita demanda pra gente. Sabe por quê? Porque é o que a gente tava batendo papo aqui. Essas empresas, infelizmente, rasgam dinheiro por falta de conhecimento e tá tudo bem. Por quê? Por que eu falo que tá tudo bem? A gente, como empresa, a gente perde muito. Uhum. E muitas vezes, uma vez que a gente acerta,
Vale por todos os Vale erros. por todos os erros. O jogo é esse. Só que o jogo inteligente é você minimizar as vezes que você erra, porque ninguém quer errar. Sim. Né? E aprender com o erro dos outros, se possível. É o mais inteligente que tem. E aí, quando você entra aí e vê esse monte de informação, você fala, não, vou comprar essa ferramenta, vou comprar aquela ferramenta, vou comprar outra. Aí você tem X mil reais de custo fixo de um monte de ferramenta por mês, não resolveu o seu problema, você se sente frustrado, idiota, enganado, porque infelizmente você foi mesmo, e é isso aí. E aí? Aí que eles vão buscar uma pessoa que é especialista na área. Fala, não, agora já queimei dinheiro, agora preciso de alguém que vai resolver o meu problema. Sim. Aí gasta 2 vezes, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, esse tipo de guru tá gerando uma demanda no médio prazo, para o profissional sério. Ao mesmo tempo que queima a área, ele gera demanda para o profissional sério. Sim. Que é muito o que aconteceu com o tráfego pago, né, Léo? Tipo, época de pandemia, pô, todo mundo virou gestor de tráfego pago, porque teve um boom. E, só que ao mesmo tempo, tinha um monte de menino no quarto fazendo tráfego pago sem nenhum conhecimento. E aí a gente se deparou por um grande período com um monte de empresário traumatizado. Pô, gastei muito dinheiro, não teve nenhum retorno. Mas é claro, porque você não teve a orientação correta, porque quem vende é você, empresário, não é o gestor de tráfego. O objetivo do gestor de tráfego é gerar demanda para você. E ele achava que não, que ele ia botar um caixa eletrônico. Vou botar R$1.000 aqui e vai sair 10 mil ali. E, cara, esquece, quem vendeu isso para você, vendeu uma loucura. E teve esse boom, né? E hoje a minha empresa, ela é do jeito que é por causa disso. A gente começou como tráfego pago e foi expandindo pela necessidade do mercado. E hoje a gente é focado em comercial. Então a gente treina, capacita, faz toda a consultoria comercial por causa exatamente disso. E agora a gente está também fazendo essa questão de pegando um gancho. A gente recentemente criou um produto novo, pelo que você falou. Tipo, a gente tem muita demanda da pessoa que quer um CRM de vendas. Beleza, legal, toda empresa precisa. Mas daí o cara chega lá pra gente, tá, e como é que funciona a sua empresa? Como é que é a jornada de compra? Como assim? Não sei. Daí a gente desenvolveu um produto para ajudar ele a entender o comercial para a gente poder fazer a implementação. Porque senão não adianta, que é o que a gente tá falando, é vender uma parada que não vai funcionar. E vender algo que você já sabe que não vai funcionar. Não é assim, aí eu acredito ao ponto da ilusão que eu tô certo. Não. Você tá vendendo... Muita gente aí, os gurus, eles estão vendendo sabendo que aquilo não vai funcionar. Sim. Infelizmente. Quando você fala lá em conselhos, né? A galera tá utilizando tecnologia ou utilizando o ChatGPT ali para pedir conselhos e não é o jeito certo de utilizar. O que seria isso na prática, assim, que o pessoal está utilizando? A IA, ela é uma ferramenta. Falo isso de novo, ela não é uma conselheira, ela não é sua amiga, ela não é sua psicóloga, porque ela não foi desenvolvida para isso. A partir do momento que, se existir, já existem algumas ferramentas com suporte de inteligência artificial para esse tipo de objetivo final, ela foi moldada para isso, com todos os cuidados e gatilhos para isso, para evitar qualquer tipo de doença, psicose. Hoje, a OpenAI, ela escaneia todos os chats. Poucas pessoas sabem disso, mas ela escaneia todos os chats e ela envia diretamente para a polícia qualquer perigo que ela encontre ali. As pessoas não sabem, inclusive os chats apagados. Se você tiver algum problema na justiça e a contraparte a justiça solicitar todo o seu histórico de uso na inteligência artificial, ele é entregue, inclusive os chats apagados. E as pessoas não têm essa consciência. Daí você vai falar para mim assim, mas as pessoas são maiores de idade, cada um faz o que quer. Beleza, mas e dentro da sua empresa, você quer um BO desse? Por isso que eu falo que as empresas, elas têm que ter consciência, volto no começo, que é uma ferramenta. Não é o que você acha, é com base nisso, nisso e nisso, como que a gente vai resolver isso, isso e isso.
Não é qual é a sua opinião de uma briga com base em todos os prints da conversa, que tá rolando isso. E aí você acaba colocando informações extremamente sensíveis, compartilhando ali. Teve até um vazamento no Google de muitas conversas no ChatGPT. Aconteceu isso recentemente. E as empresas, aí a gente traz para o lado da empresa, elas não param para pensar nisso. Que isso pode trazer um problema de imagem, um problema jurídico, um problema interno. E até problemas psicológicos mesmo. Porque imagina só uma conversa que você acha que é confidencial, que quando você está conversando com um psicólogo ou com um profissional, existe um conselho de ética, mas quando você está conversando com uma IA, quem responde? Quem é o pai da criança? Você vai brigar o quê? Com a OpenAI? Com o Sam Altman? Você vai lá mandar uma mensagem para ele que é um absurdo o que aconteceu? Tá nem aí. Então, se a gente como empresa não tiver consciência e educar as pessoas que trabalham com a gente sobre os riscos e os desafios, sobre as bênçãos também, porque tem muita coisa boa para se fazer com o IA do jeito correto, usando como ferramenta, não como conselheira, não para criar planos mirabolantes, não para, desabafar sobre sentimentos absurdos, intrusivos que você tem. Tem que tomar cuidado com isso. Outro grande problema que eu percebo é as empresas, aí até passando da questão de conselheira, as empresas cometem um erro muito crasso com o uso... Vou pegar o ChatGPT, que é o mais popular que a gente tem hoje. Existem alguns planos de uso do ChatGPT. Então, se você tem o plano gratuito, e aí o que acontece nas empresas? Quando eu chego nas empresas para ajustar a questão de processos tecnológicos deles... Primeira coisa, tá? Qual que é a conta dos funcionários? Não, cada um usa a conta pessoal. Legal. Aí, o funcionário sai. Como que funciona a IA? Vamos voltar no começo que eu falei que a gente tem que treinar a IA? Você passa, 2 anos treinando a IA. Aí você vai embora. Você levou embora todo aquele treinamento. A outra pessoa que chegar no seu cargo vai ter que treinar tudo do zero. As empresas não estão pensando nisso. Existe uma forma de você fazer isso usando o plano de time da OpenAI, que acho que é $25 por mês, por usuário. Ai, custa. Custa, mas, gente, um microchip custa $30 mil. Os caras investem. Então, assim, de novo, tudo custa. Só que você vai investir do jeito certo, você vai investir pro guru. Sim. De 297, que vai te retornar 8 milhões. Por mês. Só que não. Não, se for olhar essa questão aí dentro da empresa, né? Pô, $25 por usuário, dependendo do tamanho da empresa, é grande, mas o valor fica alto. Mas aí tem que ver o retorno que isso vai trazer. Não é barato. Eu concordo com você. Tem que saber utilizar, não como para psicólogo, né? Tem que saber utilizar para absorver o máximo da ferramenta. Só que aí é que tá. Pensa só, você tem, vamos supor, uma empresa pequena, tem 5 pessoas. Pô, eu quero usar IA. Tá, aí você não quer pagar os $25 por mês. Eu concordo, não é um valor baixo para a base da pirâmide que a gente vive hoje no Brasil. Não é um valor baixo, considerando ainda que o dólar está quase R$6. Só que qual que é o custo de 1 ano, 2 anos de uma pessoa que treinou a IA ali, sair e levar todo esse treinamento embora? A gente tem que avaliar isso. Então, eu quero usar IA, eu quero o resultado da IA, mas eu prefiro investir no guru e não naquilo que vai ficar para mim. Você entende? Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas que pensam dessa forma. Não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum. E aí você ainda tem outros problemas de que se determinada conta dentro da sua... Problema jurídico. Desculpa. Se em determinada conta, ainda que seja conta pessoal, estiver sendo usada dentro do IP da sua empresa, isso dá um BO grande, dependendo do tipo de informação que foi veiculada ali dentro. Quando você oferece um treinamento
todo mundo assina que recebeu aquele treinamento, tem uma pauta do treinamento, tem um canal certo, se você tiver dúvida de como utilizar a ferramenta, porque não é só, use esse prompt que eu achei no Instagram e reescreva o e-mail. Misericórdia, né? Não é assim. E existe um tempo também para ela começar a te dar retorno, porque eu já vi um monte de gente falando, esse ChatGPT é burro, essa ferramenta aqui é uma porcaria, não serve para nada. Pô, mas você testou quanto? 2 dias. Com 2 dias de vida, você arrasava? Não, né? Então, você entendeu? Sim. Então, assim, ou você vai treinar a equipe, formalizar que isso foi treinado, que a equipe recebeu o treinamento, ter uma conta corporativa, que muitas empresas usam Gmail, nem conta corporativa tem, é @Gmail, nem o próprio domínio tem, começa por aí. Aí, depois, você tem todo o histórico de tudo que foi conversado. Se tiver alguma coisa errado, quem vai responder recebeu o treinamento. Você tem um respaldo. E a maioria dos empresários não está pensando nisso. Sim. É uma coisa pequena, você tá entendendo? É um ajuste pequeno. E não está pensando nisso. Pegando exatamente esse ponto, e, por exemplo, uma pequena empresa, você deu um exemplo agora do ChatGPT, a gente somos em 5 pessoas, aí eu comprei um para 5 pessoas, mas todo dia surge uma ferramenta nova, uma ideia nova, uma sugestão nova. Como que, na prática, um empresário para e fala, isso aqui eu preciso comprar, porque eu já vi mais de uma situação que o cara tinha lá um monte de ferramenta assinada e eu não usava nem 1/3 delas, porque ele foi assinando, porque essa aqui agora é do momento, e ia assinando, e assinava a outra. Como que um empresário pode prevenir, ou enfim, como que ele pode fazer para não sair assinando que nem um louco? Pedindo ajuda. Simples. Hoje eu tenho uma fábrica de software, a gente desenvolve soluções sob medida, mas em muitos momentos a empresa chega para mim e aí eu percebo que antes do sistema a gente tem que organizar alguma coisa de processo. Por quê? Imagina que a gente vai entrar por aqui e você fala assim, não, Eloá, eu entro aqui, eu estaciono o carro e eu venho aqui na sala. Vou falar, não, peraí, não tem sentido. Como que você estaciona o carro e vem para a sala? Você vai estacionar o carro, porque quando eu vou colocar isso no sistema, eu tenho que entender o seu percurso. Você vai estacionar o carro, você vai fechar a porta, você vai passar a recepção, você vai subir o elevador, você vai colocar no 8º andar, tal. Tem todo um passo. Quando para colocar tudo isso dentro do sistema, o processo está muito bem desenhado. Quando o processo não está bem desenhado, e é normal, tá? Porque o empresário no Brasil é vilão, ele é ruim, ele é cruel, ele é maldoso. Muitas vezes ele está com a corda no pescoço e ele não tem com quem dividir. Então, às vezes ele toma decisões, às vezes porque é precipitado e outras vezes é porque só é inexperiente ou está cansado, está exausto, faz parte. Mas o grande ponto é, eu tenho que procurar ajuda para primeiro eu entender o que eu preciso. Por exemplo, eu não sou advogada. Por isso, eu contratei um jurídico que entende de lei, porque eu não vou entender. Então, se eu não sou dessa área, não adianta eu querer contratar um monte de ferramenta. Tem gente que paga 3, 4 mil reais de ferramentas diversas, empresa pequena, tá? De ferramentas diversas por mês e não está usando metade. Aí você vai falar assim, poxa, a pessoa não para pensar, não tem orientação, mas ela também busca orientação. Então, você tem que buscar orientação. Eu ajudo as empresas nesse primeiro passo e para depois a gente ir para o passo de execução. Se você quiser executar sozinho, você executa. Se você quiser, eu faço por você. E se você quiser, eu faço com você. É isso. Eu costumo falar que a gente trabalha com tecnologia para adulto. E não é o que você está pensando. Porque chega dessa tecnologia kids, tecnologia da Shopee, que eu brinco, entendeu? Que, vamos fazer do jeito que dá e depois a gente vê no cara ou coroa se vai dar certo. Eu fiz um curso ali no YouTube e agora eu sou especialista. Isso não existe. Sim. O nível de amadorismo
é muito grande hoje nas empresas. Quando a gente vai, tipo, nós somos especializados em comercial. Quando a gente entra no comercial das empresas, tipo, eles não têm nenhuma métrica, não sabem nada de nada. Tipo, acorda na segunda-feira, abre a porta e torce para vender. Eu falo, cara, mas... E assim, tem muitas empresas que vendem bem dessa forma. Eu falo, cara, é meio que uma demanda reprimida que deu sorte. Mas assim, falar que são empresas que são excelentes vendedores, não. E acho que quando a gente fala sobre tecnologia, não é muito diferente. E você... Como é que funciona hoje o seu tipo de negócio? Falando, vocês desenvolvem tecnologias específicas para empresas? Exatamente, porque, vamos lá, vamos voltar ali nos negócios locais. Vamos pensar numa loja de biquíni. Uhum. O problema de uma loja de biquíni A é igual ao problema de uma loja de biquíni B? Não é. Eles podem ter até o mesmo produto, mas de repente para públicos diferentes, em locais diferentes, com demandas diferentes. São pessoas com histórias diferentes. Os processos são diferentes. Aí, eu atendo bastante banco, por exemplo. O problema de um banco nunca é igual ao problema do outro, por incrível que pareça. Claro, tem algumas questões macro que são muito parecidas, mas os processos são diferentes. A forma de ver o cliente é diferente e isso reflete no seu sistema. Tem uma teoria na computação que fala que os sistemas de uma empresa são reflexos, os sistemas das empresas são reflexos dos processos das empresas. E quando as pessoas entenderem isso, elas entendem que elas precisam de adaptação, porque o genérico não resolve igual para todo mundo. É aquela roupa que você compra, veste bem em uma pessoa que tem o mesmo peso que você e a mesma altura que você, mas não veste bem para você. Mas por quê? Porque você também vai ter suas peculiaridades. Às vezes você vai precisar fazer uma barra, às vezes você vai precisar fazer um ajuste. Homem nem tanto, mulher que mais. Né? Sim. Então, assim, a gente atua com tecnologia personalizada porque a gente entende que a dor de cada empresa é diferente. E na grande maioria é assustadoramente diferente. Mesmo o internet banking, você entra, eles podem fazer operações iguais, mas não da mesma forma. Por isso que a gente prefere um banco, prefere outro. As cores influenciam. Então, é todo um conjunto de situações que o sistema alavanca a venda da empresa, a experiência que você tem ali dentro. Mas isso, falando sobre a sua empresa, isso não te atrapalha no crescimento? Não dificulta a sua escala? Não replica, né? Por ter que ser algo tão personalizado, não fica difícil para vocês crescer mesmo? Tipo... Crescer em número... A gente tem várias vertentes. A gente tem a vertente que é o carro-chefe, que é personalização. A gente tem a vertente de SaaS e micro-SaaS, Software as a Service. Uhum. Embora muitas pessoas hoje falam que o SaaS, a gente está vivendo a era do fast fashion, do SaaS, né? Acho que foi até o Sam Altman que falou isso. Eu discordo um pouco, porque a IA também proporcionou um pouco essa fast fashion, que todo sistema é igual, todo SaaS é igual, todo login é igual. Pode ver, tá tudo muito padronizado. Quando você tem algo mais personalizado, voltado mais para a experiência do cliente, você vende mais, alavanca mais. Mas ainda tem nicho para software as a service, inteligente e de um jeito que o mercado ainda não pensou, porque o mercado está pensando muito no raso. A gente está na pressa, né? Não, eu tenho que fazer, botar para vender, e nessa todo mundo põe para vender de um jeito muito precoce. Não que a gente tenha que demorar, porque o MVP é fundamental. Acho que para tudo. Primeiro você faz o MVP, põe para testar e vai ajustando. E é aí que a gente, em muitos momentos, cria e depois a gente fica na manutenção com os nossos clientes também.
Alguns clientes têm a propriedade intelectual, outros deixam a propriedade intelectual para a gente seguir com a revenda desse produto. E quando você fala de SaaS, vocês criam internamente para vocês ou é para os clientes? Para os dois. Tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Você falou da questão de escala. Quando a gente percebeu uma dificuldade de escala, porque tudo que é muito personalizado é mais difícil de escalar. Sim, é né? Bem mais difícil. É justamente o contraponto do, né, vamos dizer, base de pirâmide e topo de pirâmide. Mais gente, menos gente. Você agrega valor, mas fica difícil, precisa de muita gente para poder entregar. Porque é um serviço muito sob medida ali, muito tailor-made. E aí a gente abriu essa outra vertente. E hoje a gente tem uma agência de marketing inteligente também. Que por incrível que pareça, a gente estava falando, né, que eu acho que a IA está entrando meio que no novo marketing digital. Todo mundo é especialista em IA, assim como todo mundo foi especialista em marketing digital. E aí parece que as áreas acabaram se fundindo, muitas pessoas começaram a procurar a gente, pedir algum tipo de serviço, a gente já tinha um departamento disso e a gente passou a prestar serviço também. Então, uma coisa foi puxando a outra. E a gente está crescendo. Quanto a isso, eu não posso reclamar. Né? Mas eu senti isso que você falou, sim, essa dificuldade. Tudo que é muito personalizado. Porque, de fato, se você precisa de mais mão de obra, precisa de mais pessoas ali analisando, e aí você acaba ficando. Por um lado, você acaba tendo melhores clientes que pagam... Sem dúvida. Que pagam mais. Um ticket muito maior. Mas na escala acaba se prejudicando um pouco, porque, fazer algo personalizado é complexo. E tem muitas empresas que têm um ticket baixo, faturando muito mais do que o high ticket que está na moda, né? Que o pessoal, todo mundo, eu quero cliente high ticket e tal. Mas tem muita gente faturando muito mais com produtos menores, né? E tem também os que enganam também. Não é desse que a gente está falando, né? Mas, sim, eu senti essa dificuldade. Quando eu senti, eu falei, olha, a gente tem que abrir outras vertentes. E aí foi quando começou a amadurecer a inteligência artificial, que hoje, mesmo para você fazer um tailor-made, um serviço mais personalizado, a IA, ela potencializa muito. Ela vai muito mais rápido. Ninguém mais quer esperar. Nem no Brasil, que o pessoal fala, mas é porque no Brasil tem Mercado Livre, que a gente receba amanhã, compre hoje e receba amanhã. Ninguém mais quer esperar, no mundo inteiro. Sim. Então, a IA, ela potencializa. A gente que tem conhecimento, tal, inclusive de cibersegurança, tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que chegam, eu desenvolvi um aplicativo inteiro com IA. Aí teve um problemão, esse aplicativo escala? Essa ferramenta, você vai ficar refém dela se amanhã a empresa sumir. O que vai acontecer? Se der um erro ali no meio, você vai perder muito mais tempo procurando aonde está o problema do que se você tivesse escrito ali o código. Entende? Porque quando você usa uma linguagem de programação para você desenvolve de um jeito que você não fica amarrado com nenhuma ferramenta. Você fica livre. Se é a Lovable, por exemplo, é uma das empresas que cria, né? Tem um cliente nosso que ele é juiz. E ele chegou com um protótipo pronto que ele fez no Lovable. Daí ele falou assim, mais do que isso eu não consigo avançar, não vejo segurança, não vejo isso, não vejo aquilo. Falei, legal, um cliente super maduro, inteligentíssimo. E aí a gente dá seguimento, mas falar que a IA vai desenvolver tudo para você, entregar o aplicativo pronto, rodando na nuvem, subiu nas lojas, Google e Apple, cara, isso não existe. Então, você entende? É todo um processo. Desde a gente entender, é muito personalizado. Desde entender qual que é a sua dor, desenvolver o sistema, a IA, o aplicativo, evolução de sistema legado, a gente faz também. Muitas empresas estão com sistema antigo. Pode-se dizer que, em questão de desenvolver algum aplicativo, desenvolver algum sistema, Lovable, por exemplo, eu posso utilizar para a criação de algum MVP e, evidentemente, depois de validei um projeto, aí eu posso depois, né,
aprimorar, Sim. no caso aí, desenvolver por códigos, etc. Sim. É comum isso? Sim. No caso desse juiz foi assim, né? Sim, ele não botou para rodar, mas ele trouxe um protótipo, pré-MVP, vamos dizer assim, um protótipo, exatamente. E é muito bom porque traz senso de maturidade para o cliente, porque ele já quebrou a cabeça, ele refletiu, só que a maioria não quer saber. Não quer fazer. Acha que você dá 3 linhas de comando e ele vai fazer, nossa, um aplicativo que vai te levar para a NASA. E não funciona, não é assim. E qual que é a principal diferença de fazer um aplicativo, tipo, ali e contratar, tipo, uma empresa mesmo para estar desenvolvendo isso daí? Tá, primeiro, você não vai ficar amarrado. Bom, depende do contrato, né? Mas vamos lá. Fica refém, né? Ficar refém. Você não fica refém da empresa, no caso da plataforma. Se você pegar uma ferramenta X ou Y que vai te gerar todo o código ali, na maioria esmagadora, não posso falar em todas as ferramentas, porque eu não conheço todas. Gente, todo dia surge 3, 4 ferramentas de um monte de coisa aí, todo minuto, né? Mas, geralmente, você fica amarrado ali. Se aquela ferramenta acabar, ou se você não quiser mais continuar pagando, não dá. É o famoso construir no terreno da sogra. Na casa da sogra. Entendeu? Quando você desenvolve, tem um custo um pouco maior, um pouco, tá? E já falo que é um pouco, porque hoje já não custa como custava antigamente. Então, vale muito mais a pena você procurar um profissional que você tem todo um valor agregado ali de conhecimento, de visão de quem trabalha com aquilo, que você ganha um gerente de projeto, alguém para bater um papo com você, isso faz sentido, isso não faz. Você ganha o desenvolvedor, você ganha a propriedade intelectual, você ganha o código. Vale muito mais a pena. Mas e o tempo de implementação de um e de outro? Porque isso é um questionamento que às vezes a gente tem também, quando vai... Pô, vou desenvolver, né? Contratar uma empresa para estar desenvolvendo isso, mas às vezes o prazo para implementar, eu sei que depende também do projeto, né? Da complexidade do projeto, etc. Mas isso daí não acaba influenciando muito? Olha, eu falo para você que não. Por quê? Se você quiser um aplicativo que vai ser desenvolvido em 10 minutos, você não vai ter um aplicativo. Você vai ter... É uma bosta. Né? Faz de conta, é um desenho. É isso que você vai ter, que você aperta, vai para outra tela. Tipo, é isso. Você não vai conseguir botar para rodar nada. Então, qual é o tempo estimado? Depende. Depende, porque você vai olhar aquilo, você vai falar assim, poxa, 10 minutos eu não vou conseguir desenvolver, eu vou precisar de mais tempo, de mais tempo, de mais tempo, de mais tempo. E aí, de repente, esse tempo, você já largou o projeto porque você está com outra prioridade e tal, e acabou engavetando ou ficando um projeto a mais no seu portfólio. Isso acontece muito, e aí a gente vai se sentindo mais frustrado. Agora, tem empresa também que extrapola no prazo. Manda aí. Não, tem gente que fala 1 ano. Para um aplicativo pequeno, tem gente que fala 4 meses, 5 meses. Poxa, um aplicativo pequeno hoje, você consegue fazer com 1 mês e meio, botando para rodar legal, se a ideia está estruturada. Agora, se você tem que ficar fazendo brainstorming com o cliente, ajudando ele na ideia... cara, não dá. Agora, depende da empresa também que você for pegar para desenvolver, porque tem N linguagens de programação. Você entende? Não é que nem, por exemplo, o tráfego pago, que você vai ter uma plataforma e aí você tem que apertar tem um processo, esse botão, não. Depende, se você usar determinada linguagem, se você usar outra linguagem, se o requisito tiver bem estabelecido, ou seja, se o cliente souber exatamente o que ele quer. Porque o que mais acontece, gente, cliente maduro, tá? Validou o protótipo. Vamos imaginar que ele me trouxe o protótipo. Nossa, é isso que eu quero. Aí, o que acontece? Na hora que você entrega e ele vai testar, né? O que a gente chama de homologação para ele fala assim, mas e se esse botão não mandasse para essa tela, mandasse para uma tela que não tem? A gente fala, então, mas daí não tem. Aí tem que fazer. Entendeu? Aí a gente fica nesse loop. Então, quando a gente fala, não, é começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Depois a gente vai para um outro ciclo. De começo, meio e fim. Então, esse é o MVP, depois a gente vai para a primeira versão, segunda versão e tal. Um pouquinho antes você falou também que os valores também para desenvolver antigamente, né, era muito maior. Hoje está muito mais acessível.
e eu sei que também depende de projetos, mas o que seria muito distante ou mais aproximado hoje para desenvolver um aplicativo ou algum sistema? É complicado eu falar um valor. Mas projetos bota aí de 1 mês e meio, 2 meses. R$5.000. Vale a pena você perder... Quanto vale sua hora? Sendo que você não é técnico daquilo. Então, sendo que você não é técnico daquilo, para você entregar um resultado. Você não vai conseguir, você vai gastar mais do que isso. Sim. E vai demorar mais tempo, às vezes, porque você vai demorar. Aquilo, se não é a tua especialidade, você delega isso daí. Claro que tem que entender um pouquinho uma coisa pra poder cobrar, né? Isso sim, mas uma coisa bem básica. Agora, você começa com camada de segurança, você começa com outras questões, vai aumentando o nível de responsabilidade. Entende? Então, conforme o nível de responsabilidade, eu costumo falar que cada ponto de mudança durante um software é um ponto de ajuste de teste depois. Que depois vai passar para o setor. A gente tem um setor de desenvolvimento, tem o setor de UX, UI, o setor que faz toda a parte de documentação, e o setor de desenvolvimento e o setor de qualidade, depois que vai testar. Como que eu vou testar? Eu vou fazer uma mudança aqui. Você entende que tem que mudar tudo? Porque eu tenho que te entregar a documentação. Eu acabei de falar com um empresário, uma empresa grande, que teve um problema exatamente disso, com o IA. Desenvolveu-se a IA lá dentro. A documentação era quê? Era o quê? Documentação sou eu. Era o colega que trabalhava lá. Cabeça dele, vozes da minha mente. Tô falando de uma empresa grande, tá? Cara inteligentíssimo. A hora que ele viu que o negócio patinava, não ia pra frente, o cara saiu. Cadê a documentação? Não tem. Senha, ninguém sabe onde tá. Tudo uma bagunça. Caraca. E aí, valeu a pena? Isso sem contar... Eu tô falando da parte financeira. Mas e o emocional, do estresse, de você se sentir um idiota, que a gente se sente... Remorso, tipo, puta, podia ter feito diferente. Pô, contrata um especialista, contrata uma empresa séria, que vai te entregar resultado. O código-fonte, tem que tomar cuidado, o código-fonte tem que ser seu. Senão, você também, de novo, vai construir um terreno da vizinha, da sogra. Agora, se para você não tem problema, tá tudo bem também. Mas o jogo tem que ser limpo, entendeu? Você tem que ter uma escolha consciente. Sim. Qual que é a principal diferença de size e microsize? Que hoje em dia, né, com o Lovable e digital também muita gente tá partindo para esse desenvolvimento de microsize. Ai, meu Deus, eu vou desenvolver um microsize. Tamanho, basicamente tamanho. Tipo, e hoje, sabe por quê? Quando você... resolve pequenas coisas, você diz? Antigamente, todo mundo queria um sistema complexo que resolvia tudo de uma vez. Hoje, muitas pessoas, até pelo... eu já acostumei mexer com esse sistema, eu não quero mudar esse, mas eu precisava de um outro para acoplar nesse que facilitasse tal coisa. Porque tem empresa ainda que contrata funcionário para passar a planilha de um sistema para outro. Acredite, tem. Tem, eu recebo lá. Eu achava que não existia isso. Existe. Gente pagando CLT disso, gente. Um monte de imposto. E aí, rotatividade. Por quê? A pessoa... Não, trabalho repetitivo. Exatamente. O que ela quer fazer aquilo? Não quer, ela vai embora. Então, aí... não, mas o meu time já está acostumado a mexer com esse sistema, eu não quero mudar. Então, eu quero só um sistema que faça só isso, mas que acople nisso. Então, quando você vai usar um Lovable, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta assim, essas conexões, né? Você tem que ver, que a gente chama de API. Dá para eu plugar? A API está aberta? Tem documentação para eu ligar nela? A pessoa que é leiga, ela não vai saber disso. E ela nem tem que saber. Mesma coisa, a gente não é médico. A gente não sabe muitas coisas que os médicos sabem. Por isso que a gente vai no médico. Por isso que a gente procura um advogado quando a gente precisa disso. Por isso que a gente tem que procurar um profissional de TI. Um profissional sério que entenda de comercial, que entenda de comunicação. É isso. Então, a diferença, basicamente, é tamanho. E muitas vezes a barreira ali... para não mexer no time, não esbarrar na cultura, não criar inimizade, não, já tá tudo bem, deixa assim, já tenho tanto problema, entendeu? Esse assunto me lembrou da galera que faz registro de marca.
que faz por conta. Ai, nossa. E aí eu vou puxar aqui para o nosso patrocinador, para o Cleisler. Se você precisa registrar o seu produto, seu infoproduto, sua marca, qualquer coisa que você tenha na internet, Seu aplicativo. seu aplicativo, o nome do seu aplicativo, qualquer coisa do tipo que você precisa registrar. E se você não fez a lição de casa e já está sendo pirateado, já estão usando o seu nome, como é que fala? Compartilhando suas videoaulas aí pela internet, ele também pode te ajudar. Que gancho bom, hein, Léo? Ó. É aquilo, Muito bom. a marca só é sua depois de registrar, né? E se Exato. você não fez o dever de casa, faça. Salva o contato, salva a publicação, vai lá. Que além de ser nosso parceiro aqui no Adscast, eu sou cliente desde 2021. Cliente e amigo, tá? Então, recomendamos muito. É isso aí. Ló, eu queria que você trouxe, se for possível, obviamente, que você trouxesse, sem citar nomes, um exemplo. Porque assim, quando a gente fala sobre tecnologia, basicamente a gente está buscando resolver um problema. Sim. Ó, estou plugando qualquer coisa, essa tecnologia na minha empresa para resolver um problema e para possivelmente aumentar a nossa margem de lucro. Você consegue trazer para a gente de forma prática um case que vocês têm, sem citar nome, que você resolveu lá internamente, uma coisa que você falou, isso foi legal pra caramba, a gente resolveu boa parte de tal coisa dentro de uma empresa com tecnologia. Tem uma empresa, inclusive, aliás, que eles são nossos clientes ainda e assim vão permanecer. Eles tinham um sistema de ponto de resgate, sabe? Tipo milhas, assim, sim. né? E eles estavam só perdendo cliente. E eles tinham um sistema legal que foi desenvolvido. Funcionava bem. Só que o mundo muda. E o sistema também evolui, que é o que a gente chama de evolução de sistema legado. Nesse caso, não era tão legado, não era tão antigo. Mas eles só estavam perdendo o cliente de um sistema que era legal, que já foi o carro-chefe deles. A gente reformulou o sistema, pegamos muitas questões e processos ali. Voltando, todo sistema é reflexo dos processos de uma empresa. E aí é o sistema que tem que se adequar à empresa. Não é a empresa que tem que se adequar ao sistema. E aí, o que aconteceu? Mas eles te procuraram, já estava nesse momento ou eles já eram seu cliente Não, de vocês? Eles se conscientizaram de que eles estavam perdendo cliente, que eles precisavam reformular. Eles já tinham esse nível de consciência. A maioria das pessoas que me procuram, eles já vêm com um nível de consciência de que eles precisam de ajuda, tá? E aí, em um ano, 4 milhões de faturamento. Eles aumentaram. Só dentro do sistema. Para você ver a diferença que um sistema reformulado, atualizado, faz dentro de uma empresa. Já era uma empresa grande. Sim. Mas Eles o que só que foi fortaleceram. feito? Foi um ajuste de processo? Tudo. A gente ajustou como era feito. Primeiro a gente teve que entender. Aí a gente ajustou como era feito ali dentro, a jornada do cliente. Muitas vezes, quando você usa uma ferramenta do guru para gerar um sisteminha fácil e rápido, você não tem ali como rastrear a jornada do seu cliente ali dentro. Sabe por quê? Porque é tudo alugado, nada é seu. Sim. A gente fez toda essa mudança, mudamos questão de cor, que também influencia. Eles identificaram, conforme eles iam conversando com a gente, muitos buracos, muitos gaps que estavam acontecendo ali. Então, assim, não é que a gente chega como salvador da pátria. A gente vai conversando e trazendo perguntas... Experiência, você vai falar, cara. Exatamente, porque é o que a gente trabalha. Perguntas estratégicas ali, que de repente junto a gente fala, realmente, dessa forma não faz sentido. Ou então, dessa forma... o cliente não quer mais. Antes era comum você esperar uma semana para receber alguma coisa. Hoje já não é mais. Sim. Então, o mundo muda e a gente tem que acompanhar o mundo. Então, a gente mudou layout, a gente mudou processo. A empresa acabou mudando o processo dentro dela também. Então, você entende quanto se ganha
quando se desenvolve algo sob medida assim? Nesse caso, o investimento foi maior, mas foi um projeto muito maior, não foi um projetinho, foi um projeto grande, muito grande, por sinal, mas que trouxe muito resultado. Um projeto pequeno vai te trazer resultado proporcional. Nós vamos falar, eu vou investir 4 mil e vou ganhar 4 milhões. Ah, desculpa, isso é mentira. Não dá. Pode acontecer, mas é o tipo... Não pegue a exceção para fazer a regra. Exatamente. É muito raro. É um negócio que você fala, cara... É a mesma coisa. Não é a regra. Você pode ganhar na loteria. Pode, mas não conte com isso pro mês que vem. É igual o cara que conta com a hora extra para pagar. Já tem as contas dele contando com a hora extra, meu amigo. Não. Sua hora extra é extra. Se o mês que vem não tiver... Voltou, né? Na minha época de indústria tinha um monte de gente que, cara, que tinha, tipo, sempre final de ano trabalhava muito mais. E aí os caras começavam a ganhar muito mais dinheiro. E eles começavam a fazer dívida com esse tanto. Só que daí passava, sei lá, fevereiro, caía. E os caras cheios de dívida, aí a empresa é uma porcaria, a empresa não presta. A empresa não presta, é verdade. O empresário é sempre o vilão, né? Elá, você falou um pouco antes uma palavra, uma expressão aí que está muito alta, ainda mais agora em termos de marketing, de tecnologia, que é a questão de cibersegurança. O que, né, pode ser feito hoje com uma empresa normal assim, ter um certo... Tipo, não é bloqueio, mas como que elas podem se precaver para se proteger? Isso, fazer um básico, o que seria o 80-20 de ter uma segurança digital hoje em dia, de tecnologia. Eu falo isso porque às vezes tem gente que coisa de e-mails, coisa de senhas, coisa de o básico assim, só que o básico ele é muito importante para a gente se proteger. E recentemente acontece de, cara, perder o e-mail, perder uma conta, ou ter uma verificação de fatores no celular que foi hackeado. Exato, a empresa grande tem um compliance lá que faz todo o... Mas o pequeno, às vezes, manda o funcionário embora, quando vai ver, tem um monte de coisa na conta dele. É a conta pessoal do cara. Exato. Você sabe que eu vi eu li em algum lugar que os hackers, na verdade, eles não querem a empresa grande, porque a empresa grande já está toda precavida. Eles querem a gente. Eles querem você, ele quer o outro colega ali. É isso que ele quer, porque ele sabe que empresas menores não estão olhando para isso. E aí você vai me perguntar o que tem que fazer. Primeiro de tudo, é conversar sobre isso. Gente, hoje, os golpes, eles estão sofisticados, cada vez mais sofisticados, obviamente. Mas a engenharia social tá tão refinada, os caras são tão ligeiros, eles sabem fazer eles usam tanto gatilho, fazem você cair, assim, em cada armadilha que você olha para trás e fala assim, como eu fui tão imbecil de acreditar nisso? Porque a engenharia social tem vários números aí que mostram que a maioria dos ataques não são ataques, são funcionários, que até donos, tá? Que não fala só funcionário e pau na costa do funcionário. O dono é o principal. Ai, nossa! Aí, ó, o pessoal não clica no link do guru? No golpe. Cibersegurança é a mesma coisa. Você recebeu um e-mail lá, uma mensagem que é para você mandar o seu extrato bancário para o advogado, porque você ganhou a causa, um número totalmente... Você nem olha o número, você fica tão emocionado que você manda... Então, a engenharia social hoje, ela está muito refinada e é por aí que o pessoal ganha. Instrução, instrução e instrução. Assim como lá no começo da conversa. ChatGPT, instrução, inteligência artificial, treinamento, como que usa isso? Gente, ter empresa não é fácil, não. A gente acha que é só abrir um CNPJ e orar um Pai Nosso e vamos lá. Tem muita coisa que a gente tem que pensar. É que geralmente as pessoas só pensam sobre isso depois que acontece alguma coisa, né? Sim. Quando perdeu, ou quando sofreu algum tipo de ataque, algum tipo de segurança, perdeu algum dado, perdeu algum e-mail, alguma coisa assim, que daí ela vai procurar mais informações sobre. Mas, ó... Então... não pensa. Mas uma coisa básica que todo mundo tem que fazer em tudo que puder, dupla verificação, colocar.
Absolutamente tudo. Cuidado com quem você compartilha informações. Às vezes, gente, é muito tonto o que eu vou falar. Mas, na época que eu dava aula em universidade, eu lembro que tinha um menino que trabalhava num projeto que era sigiloso. Eu sabia qual projeto que ele trabalhava porque foi eu que indiquei o menino para a vaga. E eu lembro que chegou um colega da sala e o colega era bom de lábia. Era muito bom de lábia. E começou a perguntar as coisas. E eu tava perto. Eu falei assim, eu acho que chega desse assunto, porque você sabe que é confidencial o que você tá fazendo, né? O que você trabalha lá. Você não pode falar esse tipo de coisa. E muitas vezes as empresas não instruem as pessoas sobre isso. Elas acham que elas podem chegar, conversar com o colega de faculdade e contar. Ai, porque a gente fez isso, isso, isso. Às vezes você está contando porque você está feliz, porque foi um feito, é inocente. Mas a pessoa que está ouvindo está só captando informação. E ali aconteceu. O sonho do menino era trabalhar, que estava perguntando, era trabalhar com cibersegurança. Com pouco de informação que ele pegou, ele já ficou enchendo o saco da empresa, que ele achou um negócio lá no site, uma falha de segurança, e ele mandou 10 mil e-mails. Quem que recebe 10 mil e-mails, gente? Porque o cara, sabe o que ele queria? Ele queria trabalhar na empresa. Você acha que foi uma forma boa dele aparecer? Não. Aí, como que ele descobriu? Ele ainda foi tão boca aberta, que ele ainda falou, porque eu estudo com fulano e tal. Pô, os dois já era, né? Então, você entende a engenharia social que eu falo? Você tem que tomar muito cuidado. As empresas têm que instruir as pessoas que trabalham. Educar os colaboradores, né? Justamente no processo de entrada, contrato, onboarding, sobre isso daí. E fazer isso sempre. Porque, às vezes, a gente sabe de algumas coisas. E mesmo assim, a gente faz cagada. Se a gente não é lembrado o tempo todo, sabe, que a gente não pode fazer tal coisa, determinadas coisas, assim, né? No turbilhão, no dia a dia, a gente tá com a cabeça a mil, acaba passando uma coisa ou outra. Puxa, não podia ter falado isso, não podia ter feito dessa forma. E na empresa é a mesma coisa. É o tempo todo. Faz uma reunião, faz um treinamento aqui, fala um pouco daquilo ali. Cliente não é amigo. O amigo da faculdade não é para saber do que acontece ali no seu trabalho. Você não anota a sua senha, senha da empresa no seu caderno. Até isso tem que falar. Tem que falar. Sim. O óbvio precisa ser dito. Até a gente precisa também, às vezes, a gente precisa relembrar de certas coisas, gente. Sim, e precisa ter um hábito ali, um processo interno de todo, sei lá, cada 2 meses, 3 meses, mudar a senha também, porque, cara, a gente não sabe onde foi compartilhado, onde a pessoa logou, qual Wi-Fi ela usou, que às vezes a pessoa trabalha no home office, ela entra num café ali, num Wi-Fi duvidoso, a chance de dar merda é grande. Eu já não curto quem trabalha em café. Assim, não que tenha um café, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, poxa, a gente trabalha muitas vezes com dados confidenciais. Você não sabe o Wi-Fi que você está usando. Você não sabe que tipo de pessoa que está ao seu redor, percebendo situações, captando tela que tem dados confidenciais. Às vezes você acha que ninguém está vendo o seu celular, só você. Será? Gente, hoje a conversa do cafezinho acabou. Tem Cloud, você já viu aquele Cloud? Sim. Cloud AI. É um negocinho... Gravar a gravação. Isso. Grava tudo, você nem percebe. Eu tenho aquele óculos da Meta, que filma, tira foto, tal. Às vezes você nem percebe, que a pessoa nem sabe que existe aquilo. Não sei se vocês viram eu nem sei se foi exatamente assim, eu só vi a manchete, que era uma depiladora que estava fazendo depilação com o óculos da Meta. Que loucura. Então, o óbvio precisa ser dito, porque tem 2 câmeras aqui. Falta também um pouco de bom senso.
Por mais que ela não tivesse, vamos supor que tivesse acabado a bateria, ela estava usando só como óculos. Se não tivesse na maldade, mas... Você entendeu? A gente tá numa época que, assim, vamos supor, a gente tá aqui na empresa, a gente tá conversando de alguma coisa aqui numa reunião de conselho, aí a gente vai ali no café, pô, mas eu não tô escrevendo nada, ninguém vai saber, é só um papo, tô desabafando. A gente tem que tomar cuidado. Porque tudo tá sendo gravado, tudo tá sendo monitorado, você entra numa reunião, tem a IA lá também, que tá transcrevendo tudo. Então, cada vez mais, a gente tem que treinar os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente, e a gente tem que se treinar o tempo todo a tomar cuidado com as coisas que a gente vai compartilhar. Se vai compartilhar, não cita nome, não coloca dado sensível, não expõe, toma cuidado. Ai, mas a gente vive num modelo de tensão assim. Pois é, infelizmente, é o que tem para hoje. Tem que aprender. É complicado. Mas é o bônus e o ônus, né? Sim. Eu queria perguntar, hoje você trouxe aqui, você está com a equipe de marketing, como que funciona a estrutura de uma empresa de tecnologia hoje? Você tem desenvolvedor, tem a galera no-code, tem os caras que são de programação, como é que funciona a estrutura? São squads? A gente tem hoje o time... Quantas pessoas são? Hoje a gente está em 30 pessoas. Uhum. Tem as pessoas de teste, a maioria é técnico. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas em termos técnicos eu posso garantir que a gente entrega muito. Talvez o nosso calcanhar de Aquiles seja o comercial, e a gente vai bater um papo Sim, no off depois. Mas, justamente, as squads hoje são todas muito técnicas, porque o nosso trabalho é muito técnico. E eu tenho que tomar muito cuidado, tenho que ter muita responsabilidade em tudo que eu tô fazendo. Porque se eu colocar uma regra errada no sistema, quem colocou foi, eu, tipo, a minha empresa. Não foi aí o cliente que foi lá e colocou. Ele passou uma regra, a gente faz a ata, tal, mas quem colocou foi a gente. Então, a gente tem a squad que faz toda a parte de protótipo, de UX, que faz toda a documentação. A gente tem depois a parte do desenvolvimento, que depois que a gente cria o protótipo, cria uma documentação de requisito inicial, né, para entender qual vai ser o fluxo e tal. Desenvolvimento, né? Depois cria o pessoal de desenvolvimento. No desenvolvimento tem o pessoal que faz a arquitetura do sistema, vai fazer a parte do banco. Também tem um time hoje de no-code, que a gente consegue fazer low-code, no-code, fazer sistemas menores, menos complexos, mais rápidos, num custo menor. Uhum. Feito o desenvolvimento, vai para o nosso ambiente de teste, que é a homologação interno. Muitas empresas têm só o desenvolvimento e a produção do cliente. E aí quem testa é o cliente, né? Triste, ele pega uma cagada lá. Método PR, posta e reza. Boa! É raro, mas acontece muito. E aí a gente faz o teste, o time de qualidade. Então aí vem o time de qualidade, faz toda a parte de teste. Se não funcionou, volta para o time de desenvolvimento. Fica nesse loop até o produto estar redondo para ir para a homologação do cliente. Foi para a homologação do cliente, o cliente testou, homologou, tal, aí põe em produção. E aí a gente dá 90 dias de garantia contra bug, porque treino é treino, jogo é jogo, né? Uhum. A gente pode testar a exaustão. O cliente, que é o pai da criança, pode testar, mas a hora que o usuário pega... na mão do ser humano, eles dão um jeito de apertar um botão que não tava, nem sabia que existia. Exatamente. Exatamente. E aí depois a gente entra num processo de manutenção. Manutenção, melhorias, daí a primeira versão, segunda versão do sistema. E os projetos, eles contratam vocês para esse projeto 90 dias, tchau, agora somos nós, ou eles pagam recorrência para vocês acompanharem? Essa manutenção, não? 90 dias, acabou o desenvolvimento. Depois vem a manutenção. É obrigatório fechar a manutenção com a gente? Não, não é, porque na maioria das vezes o cliente opta pela propriedade intelectual, né? Ou seja, por ter o código para ele poder revender.
inclusive. Então, quando você contrata... Mais um benefício. Quando você contrata a gente, enquanto empresa, você tem um produto para você capitalizar em cima disso. Tem uma clínica que contratou a gente que antes de entregar o sistema, o aplicativo deles, eles já tinham vendido para 70 clínicas no Brasil. 70. Uma clínica médica. Que loucura. Com mentorias e tal, tinham capitalizado muito em cima. Eu fico feliz, Sim. óbvio, porque eu quero que o meu cliente tenha um ROI, para ele ver que aquilo valeu a pena, que foi bom e me indicar para outros clientes, né? Então, ele contrata o projeto e, na maioria das vezes, ele fecha a manutenção, porque se a gente que desenvolveu, é muito mais rápido e mais barato que a gente dê a manutenção. E aí, a gente faz um contrato de manutenção, pode ser um contrato mínimo, de horas mínimas, e se tiver horas adicionais, tem um outro valor, enfim. Mas a gente preza pela transparência radical. O cliente sempre recebe relatório, cada 15 dias ele recebe um relatório da quantidade de horas, com tudo que foi feito, o que foi feito e quanto tempo durou cada tarefa. Então, assim, ninguém é trouxa mais hoje. Se você pega um relatório desse e joga no ChatGPT, o ChatGPT já vai falar para você, tá certo, tá errado, faz sentido, não faz. Claro, não é absoluto. Sim. Mas ele vai trazer ali um start para se tiver alguma coisa muito destoante, tipo, eu fui trocar uma palavra e levei 5 horas. Meu, isso não existe, né? E aí, esses contratos são por hora de trabalho? Ou escopo fechado também. Às vezes a gente pega... Eu particularmente prefiro pegar escopo fechado. Porque aí a gente já sabe, o escopo é esse, e aí eu vou te entregar isso. Porque imagina só, se você contrata um médico fazer uma cirurgia por hora e dá algum BO, e a cirurgia que era para levar 2 horas leva 4. Você já vai falar que o médico sacana, que foi de propósito, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso daí é no mundo inteiro. Então, particularmente, eu prefiro quando a gente fecha o escopo e fecha o projeto, porque daí tá muito claro. Eu já sei quando vai ficar pronto, o cliente sabe quando vai ficar pronto, o cliente sabe o que ele pediu, eu sei o que ele pediu, ele sabe o que ele vai receber. Você entende? Tá tudo muito mais alinhado. Quando é por hora, você tem que ter um nível de maturidade muito maior. E de paciência também, porque paciência com você mesmo. Sim. Porque muitas vezes, no meio do caminho, você muda de ideia, ou o mercado muda. E aí você é obrigado a recalcular aquela rota. Sim. E falando sobre paciência, tipo, uma dor de todos os empresários, acho que passaram por aqui. Você tem uma equipe muito técnica. Como que você encontra essas pessoas para contratar ou vocês criam do zero? Como é que funciona internamente essa base de talentos? Porque, tipo, essa é uma dor geral hoje. Olha... Ainda mais quando se fala de dev, Putz, é raro você encontrar ali um... Trabalho mental. Toda vez que você precisa de alguém que esteja disposto a estudar, porque eu não preciso do especialista na ferramenta X. Falo aqui, não é tecnologia para criança, que é tecnologia para adulto. Então, se você sabe a lógica, se você entende de determinadas stacks que a gente chama, beleza. A gente consegue moldar, a gente consegue treinar. Tem projetos mais complexos que eu preciso de profissionais mais sêniors em determinadas tecnologias. Eu fui professora por muitos anos, 10 anos. Meu sócio também, professor, coordenador. E a gente tem uma base ali muito grande de networking de pessoas que a gente formou também. Mas hoje eu não posso reclamar da equipe que a gente formou. A gente tem uma equipe muito sólida, que cresceu com a gente e que sempre esteve disposta a aprender. E hoje o que eu busco, independente da área, seja comercial, seja marketing, seja o que for, a pessoa não precisa ser gênio, a pessoa tem que querer. Eu só quero que você queira, porque se tem uma coisa que eu não consigo colocar em você, é vontade. Você tem que querer. E é isso que eu acho que é o mais raro. Eu não acho que é o mais raro se achar o técnico. É achar quem quer.
Sim, com certeza. Hoje em dia mesmo. Com certeza. Tá duro, gente, tá difícil. Então, assim, hoje eu tenho um RH muito bom. Eu demorei para me conscientizar, sabe? Acho que até fui ignorante por muito tempo. Demorei para me conscientizar da importância de um RH dentro da empresa. Hoje eu tenho um RH, a Fabi Espesoto, maravilhosa, amo ela. Um beijo, Fabi, obrigada por tudo. Uma pessoa adorável, uma pessoa que faz todo um processo seletivo com muita paciência, sem pressa de contratar. Às vezes o time técnico fica, eu preciso. Ela fala, não, espera, vamos mais um pouco, né? Mais uma etapa, Aperta tal. mais um pouquinho. Né? Pra ver. Sabe por quê? Porque cada vez que uma pessoa sai da empresa, é uma frustração pra gente e é uma frustração pra quem saiu. Sim. Nunca é bom a gente demitir alguém. Tem gente que fala, né? Ah, a demissão faz parte da gestão. Óbvio, a gente sabe. Mas você sente prazer em demitir alguém? Não. Eu não sinto, eu me sinto muito triste. Sim. Juro. Por mais que a pessoa não queira, ali ela teve todas as oportunidades, ela não quis. Eu me sinto triste. Porque eu falo assim, puxa, eu tirei o espaço, eu não vi isso antes, eu tirei o espaço de uma outra pessoa que podia estar aqui, que precisava, podia estar prosperando, podia estar me ajudando. Então, nunca é feliz. Às vezes é necessário, mas não é feliz. Então, acho assim, a importância do RH e a pessoa querer, viu? E não é só jovem, não. Eu já contratei uma pessoa 50 a mais. Também não queria. Não queria nada. A gente fala, bate muito nos jovens, né? Eu tenho 2 filhos e pau na costa, né? É o nosso papel. O meu papel de mãe é esse. Jogar, né? Mas tá difícil as pessoas em geral, eu acho. Elas não querem. Eu acho que a maior dor de todo mundo que vem aqui, que a gente conversa, acho que do Brasil todo, é colaboradores independente da área, né? Seja na área digital, seja na área comercial, seja na área operação, é muito difícil. Mas isso daí vem acho que do mercado, do cultural, as pessoas, o acesso à tecnologia é muito fácil, educação, acho que em casa também, né? E a criança não tem nem idade, já tem celular na mão, então se as pessoas estão emburrecendo por conta disso daí, o que está acontecendo? Mas, diferente disso, eu queria te perguntar, Eloá, com um avanço muito rápido, né, de tecnologia, de IA, etc., o que você vê nessa diferença o mercado, né? Você falou que já tem interno isso também, mas do mercado no code, low code, que pode interferir no mercado mesmo de desenvolvimento, que é o teu, que é o principal, mesmo que você tenha um squad no code, com avanço de tecnologia, não? Se acaba influenciando, não? Não? Tem nicho para tudo. Tem nicho para tudo. Porque o cliente que precisa, que já tem um nível de consciência grande, o no-code, low-code, não vai travar em algum momento. Porque tem várias outras questões, em questão de custo da ferramenta, tem uma certa limitação. Sabe, a segurança. Tem várias questões, entende? Então, assim, aí ele vai travar em algum momento. Mas é legal, tá? Eu acho que a gente não pode demonizar, porque tem nicho para tudo. É uma situação que, às vezes, uma pessoa precisa de algo menor. Pô, por que ela vai pagar mais? Não tem porquê. Por que ela vai esperar mais? Não tem porquê. Então, quando a gente sabe, é aquela, né? Você vai tentar sair com o carro, seu carro é manual, você vai tentar sair com o carro em quinta marcha? Não. Assim como está na estrada, você coloca a primeira? Não, também. Tudo tem um porquê, tudo tem vou colocar dessa forma, vou fazer dessa forma, isso daqui vai ser melhor, tudo tem um momento. E fica essa polarização hoje, né? Guru com anti-guru. Sim. E quem perde acaba sendo a massa mesmo que desconhece, igual o tráfego pago. Uma vez eu contratei uma empresa de tráfego pago, gente. Mas o cara fez cagada. Eu não sei o que ele me colocou lá. Se vocês soubessem que eu recebia foto do homem pelado. Eu levei um susto. E eu não tava vendo. A hora que a menina lá que trabalhava comigo viu, ela falou, pelo amor de Deus, Elô, olha isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas é que tem uns negócios meio perturbador, né, cara? Tipo, eu tenho uma cliente também, ela vende capa de banco de carro, assim. No vídeo era simplesmente, ela colocava a capa no banco de carro e estava escrito banco para carro, não sei o quê. Começou a receber um monte de cantada. A gente teve que fazer um sem ela.
Eu falei, cara, esses caras são muito perturbados, não consigo entender. Tipo, qual que é a chance de o cara mandar uma mensagem e alguém responder? Eu não sei o que passa na cabeça de um ser humano. Tem de tudo no mundo, né? Tá vendo? Mano, quer ver O mercado tá é que diverso. muito é teste, né? O cara testar e tal, mas tem coisas que vão muito além. A gente teve um caso assim também com um cliente que era de joias, aí tinha os modelos lindos, maravilhosos, né? E ela tinha loja em Emirados Árabes. E aí a gente fez um anúncio pra ela, vamos testar. Lead é R$1. Só que era só os caras pedindo, passa o Pix aí, eu quero mandar dinheiro pra você, umas coisas assim, tipo de... Nossa, acho que nem podia falar isso aqui. A galera vai fazer o marketing negro. Mas, cara, tem coisa pra tudo. Tudo. Mas é muito testar, analisar e ver o que tá acontecendo. Mas entra naquela questão lá do... Igual o Fernando comentou no comecinho, a gente falou. O mercado amadureceu muito. Tem profissional ruim em tudo quanto é lugar. O empresário, o nível de consciência aumentou, mas ainda tem muito empresário com nível de consciência baixíssimo, né? Sim. Baixíssimo demais. Eu acho que o grande ponto, tá? Pode até ser meio filosófico o que eu vou falar, tá? No que a gente não sabe, que a gente não sabe. Sim. Porque às vezes a gente entra, né, num nível de faturamento, igual você falou, tem empresa que fatura legal, não tem estratégia nenhuma, mas está faturando bem. Tá, tem. Mas será que ele para pensar, o empresário para pensar no que ele não sabe que ele não sabe? A gente tem que pensar nisso, porque a partir do momento que a gente acha que a gente sabe tudo, é ladeira abaixo. Mas eu acho que essa é a importância do networking, de você estar envolvido, porque o que eu vejo muito é o empresário dentro da operação, metendo a mão na massa e não conseguindo olhar para o todo. Então, ele está olhando por aquilo ali. Então, ele não tem tempo para ser dono do próprio negócio. Por quê? Porque ele é mais um peão dentro da própria empresa. Então, ele está ali com a mão na massa e muitas vezes ele não tem um network. Igual, você veio lá de Sorocaba para cá. Estamos se conectando aqui. Você vai para um evento, vai visitar. Então, você está em movimento. Provavelmente, em algum desses momentos, você vai ver alguma coisa que você fala assim, nossa, eu não sabia disso, eu não conhecia isso. Isso aqui para mim é novo. Isso que faz é você conhecer o que você não sabe que você não sabe. Mas você sabe, olha, eu venho de uma família simples. Na minha família e na família do meu marido, o pessoal não tem empresa. Então, a gente, na faculdade, na escola, a gente já não tem aula de empreendedorismo. Hoje, acho que mudou um pouco isso do ensino médio. Eu acredito que, grosso modo, vamos lá. Pelo menos para inglês ver. Mas vocês lembram de alguma coisa prática mesmo, assim, de alguém falar assim, no colégio para você, na escola, olha, networking é isso, é importante. Eu não sei como é que a origem de vocês, mas a minha origem... Nunca nem ouvi falar. Você entendeu? E eu, por mais que, eu sou uma pessoa que eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, nunca tinha parado para pensar nisso. E quando eu fiz mestrado, falou de a gente estar no turbilhão, né? Quando eu estava no mestrado, lá na Unicamp, meu orientador falou para mim assim, pô, Eló, você é muito acelerada, tal, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Você tem que ter um momento para parar, para pensar. E eu, o que esse cara tá falando? Aí a gente amadurece, você fala assim, puta, sabe que ele tinha razão? Porque é nesse momento que a gente fala assim, não, silencia a mente e fala assim, pô, eu preciso de tal coisa. Ou então, eu preciso sair, eu preciso conhecer gente, eu preciso estar em grupo de networking. Eu converso com pessoas que falam assim, poxa, eu não sabia que existia grupo de networking. Tem que pagar para entrar em grupo de networking? Eu não sabia disso. E não são poucas as pessoas. E eu já fui essa pessoa, mesmo tendo educação formal, mesmo tendo formação, eu já fui ignorante, assim. Ignorante não é no sentido ignorante, no sentido de ignorar algum conhecimento, não de xingar alguém, entendeu? E essa simplicidade, gente, é na maioria do Brasil. Então, assim, poxa, como que a gente leva a importância do networking para as pessoas? Cadê as universidades falando disso? Sim.
né? Hoje a internet democratizou demais esse tipo de informação. Mas ela só vai democratizar se você tiver interesse nisso, porque o algoritmo só entrega o quê? O que você gosta, o que você procura. Sim. Se você procura por bobagem, só vai te aparecer bobagem na timeline. Então, em que momento que a gente, enquanto empresário também, está fazendo alguma coisa para quebrar esse ciclo? Você entende? Como eu falo assim, gente, eu demorei para despertar a importância de coisas básicas. De verdade. Tipo, às vezes é uma troca, assim, um insight que você pegou. Uma pessoa que você conheceu muda a sua vida. Exato. E muda, assim, completamente. Você fala, nossa, eu tava remando o barco pro outro lado. E aí você reajusta a rota e vai pro caminho certo, assim. E às vezes as pessoas... E isso que é muito... Tipo, das pessoas que não entendem desse mundo, aí vê, pô, isso aqui tem um grupo de network, um grupo, sei lá, de um mentor que custa 10 mil reais. A pessoa fala, meu Deus, 10 mil reais, é um absurdo. Por quê? Porque ela nunca nem ouviu falar sobre isso, dela vê esse valor e assusta de verdade. Mas quando você entende que um insightzinho que você tirou desse grupo vai te fazer ganhar muito mais do que isso, só que as pessoas não conseguem visualizar. Ela, pô, eu já sei, ninguém conhece meu negócio como eu. E elas não conseguem visualizar isso. Exatamente. E sabe, o pessoal bate muito em coach. Eu nunca contratei coach. Nunca mesmo. Mas eu acho que eles, assim, os sérios, têm um papel fundamental. Sim. Porque hoje as famílias são muito desestruturadas. As famílias, muitas vezes não têm tempo para bater um papo com os filhos. E quando tem tempo, não tem paciência. Porque a gente tá sempre, por aqui, todo mundo tá trabalhando muito, todo mundo quer dar o melhor, e quando tem um pouco de tempo, quer o quê? Ninguém quer resolver problema. Quando a gente tem um pouco de tempo, a gente quer descansar, a gente quer curtir, espairecer. E quando você tem família, você sai da empresa, é resolver problema, é filho, é dar atenção, é entender o que tá acontecendo, sabe? Essa multifunção suga a gente, a energia da gente. E, de repente, a vida espiritual, aí partindo para uma coisa totalmente diferente, né, do que a gente está falando aqui de tecnologia. Mas a vida espiritual é fundamental nesse modelo de mundo que a gente vive. Sabe, para recarregar a energia da gente. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não quero, tal, tá. Procura um coach que seja legal ali, que você se adeque, sei lá. Tem gente que odeia e tá tudo bem. Tem gente que ama, tem gente que... Mas procura uma pessoa séria. Vai procurar alguém para você bater um papo, você se aconselhar. É importante isso. Um mentor, tem gente que odeia mentor. Pô, por quê, meu? O cara já viveu, o cara já rodou, ele tá ali na sua frente. Você tá comprando tempo. Exato. Entende? Então, assim, é importante esse tipo de visão que a maioria hoje não tem. E eu mesma não tive por muitos anos. Se eu tivesse tido esse tipo de instrução, que a gente fica... Antigamente, a gente ficava só na educação formal. Educação formal. Sim. Cara, a partir do momento que eu comecei a dar cara a tapa, sabe? Fazer isso, pegar um avião, vir pra cá, bater um papo, me expor... Que a gente não quer errar. Ninguém quer errar. Sim, com certeza. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a melhorar. Acho que muita coisa também que acontece, ou coisas igual você professor falou lá, só que naquela época, que porra que ele tá falando, né? Acho que hoje em dia acontece isso muito, só que às vezes as pessoas não estão preparadas naquele momento para receber aquela informação, né? Exatamente. E é isso que, tipo, pra gente não faz sentido, muita coisa. Às vezes, muita coisa que a gente conversou aqui, a galera tá ouvindo em casa, o que é isso que eles estão falando? Não tô nessa fase aí, não tô nesse momento. Tá besteira. Mas vai chegar um determinado momento que eles vão assim, cara, agora tá fazendo sentido. Por exemplo, dos 10 mil reais, cara, chama de taxar de louco, ou você vai viajar pra um evento, você... Nossa, cara... rasgando dinheiro. Pra quê que você vai pegar um avião? Assiste online. Não. E aí a gente vai ficando cada vez mais uma ilha, né? É igual, assim, todo empresário... Não dá pra generalizar, mas vamos dizer, a maioria. No começo da sua carreira corporativa, empresarial, autônoma, que seja... Eu presa. Né? Ainda que seja eu presa.
já misturou vida pessoal com vida profissional. Tipo, eu tenho um colaborador ali, não, eu quero chamar, quero aconselhar. E aí, de repente, o cara ficou de saco cheio e saiu metendo pau em você. Muitas vezes você não fez por mal. Tá se metendo na minha vida. Não, às vezes você só quer dar um conselho pra pessoa, com carinho mesmo, né? Só que se você tem um mentor, alguém pra falar pra você, toma cuidado com isso. Às vezes você vai falar... né? Você tá no turbilhão, não fala certas coisas, que aí você pode se arrepender, a pessoa pode interpretar de outro jeito. É gente que já rodou, gente que já viveu. Eu mesma, eu não tenho um familiar para sentar e bater um papo comigo. Pô, tive uma experiência profissional aqui na minha empresa. Eu não tenho isso. Faz falta, né? Faz falta. Faz falta. Então, assim, eu quero poder ser essa referência para os meus filhos. Mas eu não tive. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pagar. E muitas vezes, a gente escutando também a própria família, às vezes é diferente do nicho que você está vivendo. Sim. E às vezes é diferente do tempo que a pessoa viveu e do tempo que você está vivendo. Então, você precisa de uma pessoa de fora que não sabe, que não te conhece, que não tem um vício de olhar sobre você, sobre a sua empresa, que não tem aquele carinho para tentar proteger, para falar com mais cuidado. Às vezes é bom a gente tomar uns tapas na cara, tipo, sabe, quebrar o ego mesmo, falar assim... Meu, que bosta que você tá fazendo? Meu, não faz isso. Entende? É importante, mas a gente, primeiro de tudo, tem que estar aberto para isso. Sim, sim. Né? E o pagar é interessante pelo senso de responsabilidade. Eu paguei, né? Porque tudo que é de graça, a gente não dá valor. Se vem de graça, você fala, tá, depois eu vejo, depois eu assisto, depois eu faço. Mas quando você paga e paga caro, você fala, não, eu vou ver esse negócio aqui, porque eu paguei. Isso te ajuda até no acelerar o crescimento, porque, pô, se você tá pagando um mentor que já passou pelo momento que você tá comprando um tempo muito que vai te ajudar muito. Muito. E assim, vai te trazer resultado. É só você... Vamos voltar no que a gente estava falando ali atrás. É só você querer também executar aquilo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai pagar um serviço e tudo vai acontecer. Não. Na vida do empresário, é arregaçar a manga, não tem essa, eu vou viver viajando enquanto a minha empresa está rachando de faturar. Isso daí é uma parcela muito fina da sociedade. A realidade é outra. Então, você pagou a estratégia, meter a cara, fazer acontecer, para, num médio, longo prazo, o negócio virar e você falar, puta, ai que gostoso, o negócio tá indo bem, que legal, deu certo, vou fazer um exit. E ter maturidade também na hora que você tá escutando conselhos, de entender que às vezes não é tudo aquilo que é de fato para você, não é preto no branco. Tem coisas que você precisa relevar, você está escutando um mentor. Saber filtrar, né? Então, saber filtrar, às vezes tem coisas que a pessoa fala, pô, isso aqui para mim acho que não faz sentido. Mas daí você bate um papo, né? Você tá pagando, você fala, pô, vamos bater um papo, vamos entender a sua visão de vida. Sabe uma coisa que eu aprendi? É importante a gente buscar profissionais que tenham valores similares aos nossos. Pô, legal. Eu aprendi quebrando muito a cara isso. Não é para buscar, eu vou buscar um mentor para ser meu amigo. Não é isso. Mas para ele me aconselhar, peraí, será que ele tem minimamente os valores associados aos meus? Eu falo porque a gente não trabalha nem com casa de aposta e nem com a indústria pornográfica. São duas áreas que demandam muita tecnologia e tem muita grana. E a gente não trabalha. Agora, vamos lá. Eu tô com um mentor totalmente... valores totalmente diferentes dos meus. E aí ele fala, não, porque você tem que ir, porque isso. Você sempre consegue criar uma narrativa. Sim. Aí, de repente, você fala assim, também, jogar dinheiro fora, contratar mentor, não sei o que. Não, mas peraí, você selecionou bem, você escolheu a pessoa que faz sentido para ti. Você conhece a pessoa, você pesquisou antes de chegar aí e comprar? Você viu se ela viveu do que ela fala? Você teve um momento de namoro ali, de conversar, de conhecer a pessoa antes, de ver se aquela pessoa estava ali minimamente alinhada a você? Porque hoje também, gente, falar... Todo mundo fala, né? O lance é você perceber o que a pessoa não fala. A pessoa, vamos dizer,
Ela se diz muito cristã, mas só faz cagada, jogo do tigrinho, OnlyFans, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por incrível que pareça. Vocês sabem qual que é a empresa? Agora, com certeza, vocês vão fazer associação. A empresa que tem o maior retorno ali por funcionário do planeta é a OnlyFans. Não é Google, não é Nvidia. Olha o que a gente tá falando. Aí você tem um mentor que fala, não, é dinheiro pelo dinheiro. Aí você fica em conflito, tá pagando pelo conflito. Pra quê, meu? Seleciona. O sexo é um dos mercados que dá muito dinheiro. Uma vez a minha namorada, minha companheira, tava fazendo um trabalho ali, que ela trabalha comigo na empresa, que ela pegou o número de suporte, tinha um contato salvo lá, OnlyFans. E ela assim, que história é essa? Já teve OnlyFans, já teve conta? Eu assim, ela perguntando, aí eu assim, não, nunca tive essas contas, lógico que não. Porque não sou a favor, eu sou, tipo, nada contra quem assina, mas, cara, não tá de acordo com o que eu quero e tá tudo bem. Daí depois ela foi perguntando, depois ela falou, e quem é isso aqui? Nossa, era um contato que caiu no funil de marketing, que queria fazer um trabalho há muito tempo atrás. Daí eu fui lá, caiu no funil, eu nem fiz reunião, porque não é uma coisa que a gente está disposto a fazer, que a gente não quer, mas aconteceu. E essa coisa de valores, você falando, Eloá, acho que faz muito sentido, é muita coisa que eu tô alinhado também, tanto quando a galera entra no nosso projeto, no onboard, a gente fala assim, cara, se você me conhece, né, tá aqui porque me conhece o mínimo, mas conheça um pouco mais para saber quem é que vai guiar você justamente nessa jornada, porque senão não faz sentido, né? E a gente não tá aqui para passar a mão na tua cabeça, porque quem faz isso é seu cônjuge, pai, mãe, etc. A gente tá aqui para dar porrada e a porrada para fazer você alcançar o resultado que você quer, porque senão a gente não estaria aqui, né? Sim. A galera vai errar, vai continuar a cometer erros, só que muito menos do que, né, se estivesse sozinho. Então esse é um papo de mentor, sim, né? Eu acho que é uma parada que a gente gosta muito, que é muito questão dos valores. A gente recusa dinheiro também muito dessa questão de que trabalha, né? Já chegou gente querendo botar muito dinheiro nos nossos eventos e tal. Assim, cara, não tá disposto a isso. Tá? E eu já fiz isso também, já trabalhei com produtos há muito tempo atrás, em 2018, ganhei dinheiro, mas eu não conseguia dormir à noite, deitar a cabeça no travesseiro, assim, cara, não é uma coisa que eu tô disposto a fazer. Ali 2, 3, 4 meses ganhei dinheiro, mas, cara, não quero, entendeu? Né? Só que eu tive que passar pelo processo para entender que é uma coisa que eu não tô disposto a fazer. Prefiro a paz, né? Prefiro a tranquilidade do que ganhar dinheiro de forma errada. E quando a gente tem um mentor, até mesmo o modelo de você... A gente, quando uma empresa é menor, a gente tem mais proximidade com as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, para não ficar nessa... Ai, é um mau profissional ou é má pessoa? Não, peraí. A gente, enquanto empresa, não tá ali para julgar... Claro que o RH vai fazer o papel, ver se não é bandido, né? Golpista, tal. Começa por aí, né? Mas... a gente tá ali para julgar o profissional. Então, a julgar, né? Para avaliar. E as pessoas, hoje, elas levam tudo muito pro pessoal. Sim. Então, quando a gente tem... Tudo bem, tem uma questão de maturidade. Mas, quando você tem alguém ali para te orientar, ninguém é tão maduro que não possa amadurecer mais. Acho que amadurecer só estraga a fruta. Porque a gente... Quanto mais madura a gente é, melhor é. Se tem alguém para te orientar assim, ó, toma cuidado. Você tá indo por um caminho que não é legal. Porque é o que você falou, quem só passa a mão na sua cabeça só quer te ver mal. A verdade é essa. Você quer ver se alguém gosta de você, é aquela pessoa que fala assim, cara, mas você não tá fazendo certo. Se você estivesse fazendo certo, estava, nossa, mega feliz que estava tudo perfeito. Sim. Pô, que a gente fala, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, né, cara? Com certeza. Eloá, como que faz para a galera contratar o seu serviço, sua empresa? O que você tem lá para uma pessoa que quer? Tem a parte de tecnologia, tem IA, e como faz para essa pessoa entrar em contato com vocês e contratar o serviço de vocês? Bom, entra no Instagram, a gente tá em todas as redes sociais, Instagram, Eloá Nava, Ousion Tecnologia, IE Solutions.
Nós estamos lá em todas as redes sociais, todos os nossos sites estão ali disponíveis também. É só você procurar pelo meu nome ali na minha rede social mesmo, você já vai encontrar vários contatos. E a gente vai fazer, antes de tudo, uma análise para entender se realmente você precisa do que você está procurando. Eu já recusei muitas vezes, de eu simplesmente falar assim, cara, uma advogada, tá? Queria fazer um super aplicativo, nossa, era um puta de um projeto. Aí eu falei, tá, antes de tudo, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Falei, doutora, mas o que você quer já tem. E já tem vários no mercado. Por que você vai investir uma quantia de tempo e dinheiro dessa? Você entende? Então, antes de você sair fazendo sozinho, ferramenta, procura uma empresa séria, um profissional sério que vai olhar e que às vezes o que você quer já tem, você só não está achando, não está sabendo se comunicar com a internet. Vou pesquisar. Sim, com certeza, com certeza. Elô, muito obrigado pelo papo. O papo foi muito bom, leve e de muito conteúdo. A gente falou bastante, né? Tecnologia, desenvolvedores, nossa. Como que é o seu Instagram? É Eloá? Eloá Nava. Eloá Nava. Eloá Nava. Eloá Nava. Vai estar aqui na descrição do episódio, mas eu gosto sempre de ressaltar para que as pessoas sigam. Siga a Eloá. O papo foi muito bom. Se precisarem de algo, pode chamar ela sobre tecnologia, inteligência artificial e afins. E você, Leonardo, como que faz para a galera te encontrar e conversar contigo? Obrigado por você que chegou até aqui. Mais um episódio de Edscast. O que você precisar sobre implementação de processos comerciais, contratação de colaboradores, tudo focado para agência de marketing. Vai ser um prazer te ajudar. Você que está começando, você que está num processo de escala, criação de eventos presenciais, pode me chamar no meu Instagram, Léo Junks. Boa. Fernando? Instagram, Fernando Cuide-se. Eu sei que você tem problema com vendas. Manda uma mensagem para mim que eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar. E cria vergonha na sua cara e siga o Edscast. É só um botãozinho que você tem que apertar e vai ajudar demais a gente. Pô. Fechou. E toda quinta-feira um episódio novo. Fazendo quase 2 anos, né? Quase 2 anos aí. 2 anos de Edscast. Então, muito bom. Eloá, mais uma vez, muito obrigado. Papo muito obrigada. Bom. Eu agradeço a oportunidade. A gente pode contar com a gente. E até a próxima quinta com mais um episódio muito bom. Valeu.